Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais esse curso promovido em parceria entre a IPU, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, e o CEBEP, o Centro Evangélico Brasileiro e Ecumênico de Pastoral. Esse vídeo faz parte do segundo curso apresentado nesta parceria entre a IPU e o CEBEP, e tem como tema o presbiterato, a figura do presbítero na tradição reformada, na tradição bíblica, enfim. Ele tem como objetivo proporcionar aos nossos eclesianos e a todos os interessados um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação sobre a figura do presbítero dentro da tradição cristã, seja ela da igreja nos seus registros primeiros, segundo o Novo Testamento, ou principalmente na tradição reformada, presbiteriana, protestante de um modo geral. Eu sou o Paulo Roberto, sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida já há 34 anos, caminho para o 35º ano de pastorado, tendo sempre sido vinculado ao presbitério de Jundiaí, onde eu permaneço até os dias de hoje. E é com muita alegria que eu irei acompanhá-los nessas quatro aulas, nesses 4 encontros que tem como tema o presbiterato. Na verdade, o tema geral, o tema oficial do nosso curso é o ministério do presbítero e como subtítulo, aspectos históricos e teológicos na tradição reformada. Como disse no princípio, nós teremos esse curso em 4 encontros, 4 pequenas aulas, pequenas videoaulas de, em média, 20 minutos cada uma delas, sendo que essa é a primeira, a aula 1. E nesta primeira aula, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o presbítero na tradição do Novo Testamento. Claro que para nós, reformados, herdeiros da Reforma Protestante, na tradição calvinista, nós temos um conceito de presbítero que não corresponde exatamente, ipsiliteris, ao que é apresentado no Novo Testamento, onde o presbítero estava mais para um pastor, para um padre na tradição católica, para um oficial dos sacramentos. Contudo, é sim com inspiração nos escritos do Novo Testamento que nós, protestantes, reformados, presbiterianos, também tomamos por inspiração o ministério do presbítero, tal qual nós queremos mostrar aqui e conversar com todos vocês. De qualquer maneira, nesse primeiro encontro, nós vamos dedicar a revisitar alguns aspectos do Novo Testamento, especialmente do livro de Atos. Claro, quando você volta ao Novo Testamento, você precisa fazer escolhas, né? Ou os evangelhos sinóticos, ou o evangelho de João, ou as cartas pastorais, as cartas paulinas. E para este efeito, né, para este direcionamento que nós queremos dar nesse mini curso, nós escolhemos o livro de Atos, pela óbvia razão de que lá nós encontramos a maior parte da narrativa ou das narrativas sobre a constituição primeira da igreja. Então, nosso escritor preferencial é o autor do livro de Atos, com algumas referências ao Evangelho de Lucas, né? Porque a tradição exegética tende a considerar como o mesmo autor, o autor do livro de Atos e o Evangelho de Lucas, ou ao menos da mesma fonte, de modo que esse será o nosso caminho, essa será o guia que nós vamos adotar. Então vamos lá. Primeira aula, o presbítero na tradição do Novo Testamento. De maneira introdutória, queria propor aqui um dito, né, a partir do qual nós vamos pensar um pouquinho na relação da constituição da igreja e dos diferentes ministérios. De forma introdutória, coloco aqui: Jesus anunciava o reino e veio a igreja. Parece uma coisa que não coloquei um mas aqui, né, para não pensarmos que são coisas contraditórias ou coisas adversativas, mas de qualquer forma, o anúncio que nós encontramos de Jesus, segundo os evangelhos, sejam eles nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, ou no evangelho de João, era o anúncio do reino de Deus.
E nós temos na sequência dessa narrativa, a partir de Atos dos Apóstolos e dos demais escritos, o advento da igreja, a partir do fenômeno de Pentecostes, né? Será que eles são a mesma coisa? É claro que esse aqui não é um espaço para nós discutirmos. Contudo, eu gostaria de sugerir a você que assiste a esse curso, a esse vídeo, que tomasse mais ou menos a seguinte perspectiva, que partisse da seguinte perspectiva, que a igreja, ela é a materialização da mensagem do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela é a mensagem que toma corpo, que toma forma, até como um instrumento didático para nós podermos compreender o que é esse reino de fato. Bom, quando nós vamos aos textos, os textos bíblicos, nós vemos que a igreja cristã passou a existir em Jerusalém a partir da experiência pascal dos discípulos e discípulas de Jesus. A princípio, isso é um outro dado muito importante para nós entendermos um pouquinho e chegarmos um pouquinho no ponto desejado nessa primeira aula. A princípio, temos que entender que a igreja cristã era vista como uma espécie de seita judaica. Então, ela não era uma religião, digamos assim, como nós temos hoje, né? Hoje nós temos a igreja, o cristianismo e até muitas divisões dentro do cristianismo, e não há nenhuma hipótese de confusão com o judaísmo. Mas, a princípio, a igreja cristã era vista como uma seita judaica. E isso, testemunho dessa minha afirmação, nós podemos encontrar no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 24, há duas passagens que eu tomo a liberdade de ler aqui para vocês. Primeira delas, Atos 24, versículo 5, onde se diz o seguinte, é a relação de Ananias e Tértulo, né? Quando acusam Paulo perante Félix. Diz o seguinte, Atos 24, 5. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, referindo-se a Paulo, né? E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então aqui no caput, né, na parte essencial desta acusação, está o fato de que os acusadores veem o apóstolo Paulo como um dos principais representantes de uma seita, de uma facção, né, de uma divisão do judaísmo, se me permitem chamar por esse nome, não tinha ainda esse nome, mas só para que nós entendamos, né, que é a seita dos nazarenos. E no mesmo capítulo 24 de Atos, agora no versículo 14, né, quando Paulo, diante de Félix, está apresentando a sua defesa em relação às acusações que lhe foram feitas, né, Paulo diz, porém, confesso-te isto que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, Paulo, ainda que faça segundo o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ainda que ele faça uma pequena digressão, né, dizendo assim, olha, segundo aqueles que, segundo os seguidores do caminho, a que chamam seita, né, embora ele faça há um aposto aqui, né, para o tradutor da Bíblia para o português, está até entre vírgulas aqui, para dar uma espécie de uma explicação, ainda assim ele diz que ele não contraria essa tese, né, e diz que apenas que está seguindo a palavra de Deus na sua mais estrita ordenança. Então, a igreja cristã, a princípio, era vista como uma seita do judaísmo, dos judeus, da religião dos judeus. Nessa comunidade, havia uma figura simbólica, né, que era a figura de 12 discípulos. Essa figura tem um papel preponderante, né? E, claro, ao redor desses 12 discípulos se organiza a primeira comunidade cristã depois do Pentecostes. Esse fato está narrado, na verdade, nos primeiros capítulos do livro de Atos. Claro que nós podemos imaginar que, inclusive pelos depoimentos dos evangelistas, né, que o grupo dos 12, ele não era único, né? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, citados pelos evangelhos,
Em alguns textos do próprio ou dos próprios evangelhos, nós vamos encontrar referências ao fato de que o grupo era maior do que esse. Mas os 12 citados, eles carregam em si uma espécie de um simbolismo, um aspecto que lhes confere a condição de pioneiros, né, daquilo que mais tarde seria constituído como a seita do Nazareno, a seita do caminho, ou mais especificamente o próprio cristianismo. Então é nesse contexto que nasce a igreja. Nós, no material que disponibilizaremos para vocês, vocês vão ver outras referências textuais e a outros textos, né, em João, Lucas, no próprio livro de Atos, onde há evidências, né, a partir das quais nós podemos inferir que o grupo era maior do que 12. Mas esses 12, esses primeiros apóstolos ou discípulos, como queiram chamar, eles têm um papel simbólico muito grande e muito importante. Bem, por que nós estamos recorrendo a esses primeiros momentos ou essa primeira conceituação da igreja cristã para poder entrar no tema dos presbíteros, né, que é o nosso tema de curso, e nessa aula especificamente é o tema que diz respeito à tradição do Novo Testamento. Bem, quando nós olhamos para a história da igreja cristã, e aqui me permitam fazer uma referência à igreja católica no Concílio Vaticano II, né, um concílio este que teve início em 1962, a primeira sessão foi em 1962, e ele não se encerrou ainda, até o Papa Francisco recentemente convocou uma sessão desse Concílio Vaticano II, ele está interrompido, mas ele pode ser chamado novamente, né? Mas nas primeiras sessões do concílio, e aqui é só uma referência para a gente entender, né? Os bispos são considerados sucessores dos apóstolos. Então, dentro da igreja cristã, e em particular dentro da igreja católica, apostólica, romana e de outras tradições do catolicismo, e até eu diria, de certa forma, os nossos irmãos católicos, romanos, ortodoxos e também os episcopais anglicanos, eles partilham a ideia da sucessão apostólica, ou seja, de que a partir dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, se desenvolve uma linha sucessória, uma linha de outorga dos poderes, se não dos poderes, mas a tradição cristã, acho que tradição é um termo mais correto, né? E essa linha é observada em muitos aspectos, né? Bem, nesta linha, os discípulos têm como sucessores os bispos. Nós não vamos discutir isso aqui, embora eu vá fazer uma rápida referência em nossa aula, mas a palavra que designa o episcopos, né, o bispo, é muito próxima da palavra que designa também o presbítero, o presbiterói, o presbíteros no grego do Novo Testamento. Então isso não é uma coisa assim, digamos, essa hermenêutica, né, essa interpretação de que os bispos são sucessores dos apóstolos, como nós temos nessas tradições cristãs que eu citei, no catolicismo romano, ortodoxo e também na igreja episcopal anglicana, é uma interpretação que remonta aos textos, uma certa leitura dos textos do Novo Testamento. Segundo a tradição de Lucas, essa tradição que está expressa também no livro de Atos, no capítulo 20, os presbíteros podem ser tomados como sucessores dos apóstolos, visto que sua função é garantir para cada uma das comunidades que eles se encarregam colegialmente a perseverança na fé, a mensagem apostólica. Eu recomendo a leitura de Atos 20, 17 a 35, onde nós vamos encontrar essa, digamos, caracterização da figura dos presbíteros, dos bispos, né? Como eu disse, se não etimologicamente, mas pelo menos uma referência, né, à palavra que é usada para bispo e é usada para presbítero. Elas não são a mesma palavra, há diferenças entre elas, porque o bispo ele dá a ideia de uma espécie de supervisor do presbítero, mas a função que lhes é outorgada, que lhes é conferida, ela é
é a mesma, é muito próxima, é muito identificada. Ou seja, qual que é a função que eles tinham? Garantir nas comunidades a perseverança na fé, a mensagem apostólica. Claro que com a expansão da comunidade cristã, começam a se instituir outras pessoas que ficariam responsáveis pela igreja. Obviamente, o colégio apostólico, lá os 12 discípulos, né, o colégio apostólico ampliado, como eu falei no princípio, deveria haver discípulos, discípulas, os evangelhos testemunham isso, mas eles não seriam suficientes para atender essa demanda e também pelo fato óbvio, né, que os discípulos iam morrendo. Então, eram nomeadas novas pessoas, no caso aqui, anciãos, né, porque havia nisso uma imitação, né, uma mímese de uma prática grega e hebraica, que era colocar anciãos à frente das sociedades. Então, eles eram nomeados, outorgados para estarem à frente da igreja cristã também. Eu gostaria de me referir à primeira menção dessa prática, né, da palavra presbítero, a palavra em si, usada no Novo Testamento, que está no livro de Atos também. Eu disse que nós recorreríamos aos escritos de Atos como nosso, digamos, tema, né, como nosso assunto, o nosso texto, né, mais recorrente. No livro de Atos, no capítulo 11, no versículo 30, e eu vou ler aqui para vocês, por se tratar de um único versículo, nós lemos a seguinte inscrição. É a respeito de Ágapo, né, que prediz uma grande fome, onde eles estavam, né, enfim, quando mandam cristãos, os primeiros cristãos são assim identificados na Antioquia e tal, e aí se diz assim, ó, no versículo 30, o que eles com efeito fizeram, né, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo, né? O que eles fizeram? Só para voltar um pouquinho, diante da possibilidade de uma peste, de uma fome que se abateria sobre a região, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram isso enviando o socorro, né, os recursos, aos presbíteros. E aí fizeram uso das figuras de Barnabé e de Saulo. Então, Atos 11:30 é a primeira ocorrência da palavra presbítero, tal como nós a entendemos, né? Um auxiliar, um responsável pela comunidade no Novo Testamento, né? Ora, a partir daí, nós podemos inferir, né? Eu falo inferir porque não há coisas mais explícitas, não há textos explícitos que atestem o que eu vou dizer, mas nós podemos inferir que os primeiros presbíteros cristãos devem ter surgido, ainda muito cedo, na igreja de Jerusalém, né? Seja na comunidade helenista, ou seja, aqueles que não eram propriamente judeus, né? E aí, quanto a isso, há uma referência que nós identificamos com a instituição da diaconia, né, em Atos 6, ou na própria comunidade judaica, onde os presbíteros são mencionados como no texto que eu acabei de ler, né? Porque o socorro seria enviado à Judéia. A referência que nos permite dizer, né, que essa prática de nomear anciãos, e no caso aqui eram homens exclusivamente por conta da divisão social da época, ela remonta a práticas que eram adotadas no mundo grego, né? A cultura grega é a cultura que, de certa forma, pairava no Império Romano, e já havia sido adotada nas sinagogas em Israel e na diáspora, isto é, nas sinagogas que ficavam fora do território lá de Jerusalém, do território da Judéia. Por quê? Porque havia um entendimento de que as pessoas mais idosas eram também portadoras de grande sabedoria, de grande conhecimento, de grande autoridade, né? As igrejas que surgiram da missão sob a responsabilidade da igreja de Jerusalém devem ter sido dotadas praticamente desde o seu início de um colégio de presbíteros, porque essa prática se origina a partir da igreja de Jerusalém, tá bem?
Não é o nosso propósito aqui, nós não temos o espaço para isso, mas quando nós vamos estudar mais detalhadamente o Novo Testamento, em especial as cartas paulinas, há um texto de uma carta, né, a carta de Tito, que os exegetas discutem bastante sobre a autoria e a procedência, seja de Paulo ou não, né, e é considerada não de autoria de Paulo pela maioria dos exegetas atuais. Contudo, quando nós vamos ler as cartas de Paulo, nós vemos que a conceituação do presbítero, ela aparece de uma maneira assim muito mais leve, muito menos presente. Por quê? Porque há a possibilidade, então, né, a partir disso que eu estou dizendo, de imaginar que a prática de instituição do presbítero, do ancião, que ajuda a cuidar da comunidade, que é supervisionado, né, pelo episcopo, pelo bispo, mas que nas cartas pastorais, por exemplo, tem equivalência, eles são a mesma coisa, eles recebem a mesma designação, devem se ter o mesmo cuidado quanto à sua instituição. Essa figura histórica surge a partir da Igreja de Jerusalém, né? Então, para mais ou menos amarrar um pouco esse nosso discurso, né, essa nossa apresentação, nessa primeira aula, porque ela vai ser fundamental para compreendermos os passos seguintes. Então vejam, nos limites do Novo Testamento, os termos presbíteros e episcopos, do ponto de vista da linguagem, são sinônimos. Então, quando você ler lá presbítero ou ler bispo, eles são, porque a igreja não estava ainda formalmente constituída, né? Então eles são tomados de maneira igual, né? Se eu fosse fazer uma pequena diferença, eu diria que o presbítero corresponde ao título da função e o episcopo ou o bispo corresponde ao conteúdo. Então, o presbítero executava, o bispo também, né, tinham as mesmas atribuições, só que o bispo era uma espécie de supervisor, tá? Supervisor do trabalho do presbítero. Bom, a diferença entre esses dois termos, bispo e presbítero, só será observada fora do contexto do Novo Testamento, então fora da tradição escriturística, na história da igreja cristã. E aí, né, nós conhecemos, sabemos que as chamadas igrejas episcopais, algumas delas até dentro do protestantismo histórico, né, eu citei aqui a igreja anglicana, mas também poderia dizer a igreja metodista, que são igrejas episcopais, constituem um grau de hierarquia entre essas duas figuras. Mas isso está fora da tradição escriturística, está fora do texto do Novo Testamento. A referência breve, né, mas que eu fiz sobre Paulo é a seguinte: embora seja possível que Paulo, no início do seu trabalho missionário, tenha instituído presbíteros nas comunidades fundadas por ele, nós não encontramos esse ministério nas comunidades tipicamente paulinas. Então, os leitores da Bíblia, né, que quiserem se aprofundar dos textos que são de fato atribuídos a Paulo e as comunidades que por ele podem ter sido fundadas, vão verificar que nós não encontramos a figura do presbítero nessas comunidades, ou se encontramos, não a encontramos com ênfase. As igrejas paulinas, então, possivelmente, né, tinham inegavelmente uma organização ministerial, mas esses ministérios não eram uniformes. Então, como eu acabei de dizer, podia haver, né, presbíteros ou não, mas era uma terminologia, digamos, que nós não encontramos autenticamente nas cartas paulinas, ou nas cartas de fato atribuídas a Paulo. Por que todas essas considerações? Para marcarmos um primeiro ponto, para compreendermos também o que vem a seguir, a nossa segunda aula, que é o seguinte: a figura do presbítero na tradição do Novo Testamento não confere em identidade absoluta com o que nós, reformados, protestantes, presbiterianos, chamamos de presbíteros, ao menos quando nos referimos aos presbíteros regentes, aqueles, né, e não os docentes que chamamos de pastor. O presbítero, na tradição do Novo Testamento, ele ajuda na organização da igreja, ele é responsável pela perseverança, né, animar a perseverança na fé. Contudo, fôssemos associá-lo
há uma figura do presente, ele seria o sacerdote. No caso, como ele é na Igreja Católica, né, o presbítero é o padre, ou em outras igrejas, também de cunho episcopal. Nas igrejas reformadas, presbiterianas, o presbítero escriturístico é o pastor. Agora, nós temos uma segunda designação, nós presbiterianos abrimos uma segunda atribuição a esta palavra, que nós vamos trabalhar na aula seguinte, né, na nossa aula de número 2, que será justamente a conotação, né, o sentido da palavra presbítero, do ministério do presbítero na tradição reformada e na história do presbiterianismo mundial e particularmente do presbiterianismo brasileiro, onde nós nos inserimos. Então esse é já um convite para as nossas próximas aulas. Por enquanto, muito obrigado a todos, espero reencontrá-los na nossa aula de número 2, onde trataremos do tema a partir da concepção da Reforma Protestante e da tradição calvinista. Um grande abraço e até o próximo encontro.